da primeira aula, que é sobre funções exponenciais, ou função exponencial. No ensino de matemática, principalmente da quinta ou oitava série, a função exponencial praticamente não aparece. Ela só vai aparecer no ensino médio. A função que aparece com mais frequência da quinta ou oitava série é a função afim, que é a função do tipo a função afim serve de modelo para os chamados problemas do primeiro grau. Isso? Na vez passada, nós falamos da função afim. Agora nós vamos falar da função exponencial. Por que eu estou me referindo à função afim? Porque a função afim é como se fosse, digamos assim, o primeiro passo para se analisarem as propriedades da função exponencial. O que caracteriza a função afim é que ela é crescente se A é maior do que zero, decrescente se A é menor do que zero, se A é igual a zero, ela é constante, ainda é uma função afim, mas... E tem a seguinte propriedade. Essa diferença depende de H, mas não de X. Isso aí a gente deve associar, eu pelo menos associo essa propriedade à definição de movimento uniforme. Movimento uniforme é aquele em que um ponto percorre espaços iguais em tempos iguais. Quer dizer, se você imaginar que f de x é a abscissa de um móvel que se desloca numa reta e que parte do ponto de abscissa B, que é f de zero, então a equação do movimento é f de x igual a x mais d. X aqui é o tempo e f de x é a posição no tempo x. E essa propriedade de que f de x mais h menos f de x depende apenas de h, mas não depende de x, diz que em qualquer momento o espaço percorrido pelo móvel no tempo h é o mesmo, independentemente da posição em que ele está. Quer dizer, isso caracteriza o movimento uniforme. Percorre espaços iguais em tempos iguais. Matematicamente, essa afirmação se traduz pela declaração de que f de x mais h menos f de x depende só de h, mas não depende de x. Se nós já conhecêssemos, nós já começássemos de saída com a expressão de f de x, aí é claro que f de x mais h menos f de x é igual a vezes h, e a afirmação fica óbvia. Pronto. A questão, a importância dessa caracterização aqui é que muitas vezes nós não sabemos se a função é uma função afim. Nós temos um problema e quero saber que função eu vou utilizar. E vou utilizar a função afim quando o meu problema me permite concluir que a função que eu não sei qual é uma função monótona, crescente ou decrescente,
que tem essa propriedade, que é o caso do movimento retilíneo uniforme. Bom, agora nós vamos ver que a função exponencial e sua... Bom, em um caso particular da função afim, deixa eu concluir aqui, um caso particular da função afim é a função linear. É uma função linear, é uma função afim, em que o b é igual a zero. Essa é a função mais conhecida, é a função que caracteriza a chamada proporcionalidade. Quer dizer, f de x igual a x significa que o f de x é proporcional à variável x e o a é o fator de proporcionalidade. Esse é o tipo de função mais conhecido na matemática desde milênios, não é isso? E a função linear é caracterizada pelo fato de que também é uma função crescente se o a é maior do que zero, decrescente se o a é menor do que zero, e tem a propriedade de que f de x mais y é igual a f de x mais f de y. E é a única função crescente ou decrescente que tem essa propriedade aqui, f de x mais y igual a f de x mais f de y. Muito bem. Agora nós vamos falar sobre a função exponencial. A função exponencial é uma função real de uma variável real, quer dizer, o seu domínio é o conjunto dos números reais, o contradomínio também é o conjunto dos números reais, que comumente é representada assim. E f de x igual a elevado a x, onde a é chamada base, x é o expoente e a é um número diferente de zero, na verdade, positivo. Um número positivo. Porque se A for negativo, nós vamos ter dificuldade de definir potências com expoente fracionário. Na verdade, é preferível que o A seja diferente de 1. Porque se A for igual a 1, a função exponencial é uma função constante. Igual a 1 não tem graça. A função exponencial ocorre numa série de questões de aplicação matemática e eu vou focalizar a nossa atenção nesses problemas em que a função exponencial ocorre. A função exponencial, novamente, ela goza de uma propriedade característica. Primeiro, se A maior do que 1, então f é crescente. Se A é um número positivo menor do que 1, então f é decrescente. Em qualquer caso, é uma função monótona, estritamente monótona, ou seja, monótona injetiva. E ela goza da propriedade de que A elevado a x vezes A elevado a y é igual a elevado a x mais y. E eu peço desculpas aos nossos ouvintes do Rio Grande do Sul que dizem A na x vezes A na y é igual a na x mais y. Eu não vou dizer assim. O curioso, mais do que curioso, o importante é o fato de que essas propriedades aqui, ou seja, é uma ou a outra, quer dizer, é crescente ou decrescente, é claro que ela não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, uma dessas duas, mais a terceira, caracterizam a função exponencial. Quer dizer, a função exponencial é a única função real de uma variável real que tem essas propriedades. É claro que, em vez de ela é uma função crescente, eu não sei ainda se ela é uma função exponencial, então eu digo o seguinte: se eu tiver uma função f de r em r, que é
estritamente monótona. Estritamente monótono significa ou é crescente ou é decrescente. Porque se eu apagar o estritamento, fica monótono, ela pode ser uma função que em alguns trechos ela é constante. Isso é uma função monótona, mas não é estritamente monótona. E, além disso, ela tem a propriedade de que f de x vezes f de y é igual a f de x mais y. Então, f de x é igual a A elevado a x. Quer dizer, o que é A? Eu chamo de A o f de 1, e nessas condições, se ela é estritamente monótona e tem essa propriedade aqui, então ela necessariamente é uma função exponencial. Isso é muito importante porque nós precisamos saber, dado um problema, se esse problema é modelado pela função exponencial. E os problemas que ocorrem na prática, nas ciências, nas técnicas, em economia, em biologia, em farmacologia e outros problemas, e outras áreas, eles não vêm acompanhados de uma fórmula. A fórmula é que nós temos que saber qual a função que nós usamos para modelar o problema. E então, se eu quero que a função seja uma função exponencial, basta que ela tenha essas propriedades. Agora, na prática, as funções exponenciais raramente aparecem. A maior parte do nosso tempo aqui nós vamos utilizar tratando de questões objetivas em que ocorre a função exponencial. Na prática, a função exponencial nunca aparece pura, assim, raramente aparece dessa forma pura. O que quer dizer? Aparece uma função chamada uma função que eu vou escrever função do tipo exponencial. O D tipo exponencial. Que está para a função exponencial, assim como a função linear está, a função afim está para a função linear. Uma função do tipo exponencial é uma função da seguinte forma: f de x é igual a b vezes a elevado a x. Eu estou usando as mesmas letras porque os coeficientes a e b desempenham, no caso da função de tipo exponencial, um papel análogo ao que os coeficientes a e b desempenham no caso da função exponencial, da função afim. Então, essas funções ocorrem com muito mais frequência nos problemas do que o caso particular em que b é igual a 1, caso que aqui é a função exponencial. Mas essa função de tipo exponencial, ela se reporta frequentemente ao caso da função exponencial, como nós veremos daqui a pouco. A caracterização da função de tipo exponencial, geralmente, aqui o b é um número positivo, em geral. Então vamos logo admitir que o b é positivo para simplificar as coisas. E A, claro, naturalmente, A positivo diferente de 1. Se a função é constante, tudo bem, aí não tem graça. Aí pode dizer que ainda é uma função de tipo exponencial, mas ninguém estuda a função exponencial com A igual a 1. Tem ponto, tem necessidade. Bom, a função do tipo exponencial, ela também se caracteriza da seguinte forma. Eu esqueci de dizer aqui que no caso... não, já disse sim. A função exponencial tem a seguinte característica. O acréscimo que ela sofre quando se dá a x um acréscimo h, ele é proporcional ao valor f de x. Quer dizer, dividido por f de x não depende
de x. Depende só de h. Nós estamos falando isso de forma bastante abstrata e essas coisas eu vou tentar deixar o máximo possível, pelo menos essa parte do meio, para desespero do Dion, eu vou deixar, vou tentar deixar sem apagar, para a gente considerar casos particulares e se reportar a eles. Isso é a mesma coisa que dizer que f de x mais h sobre f de x é a mesma coisa. As duas afirmações são equivalentes, já que esse quociente aqui, f de x mais h menos f de x dividido por f de x, é igual a f de x mais h dividido por f de x menos 1. 1 não depende de h, é claro. De modo que tanto faz dizer dessa forma, como dizer dessa. Quer dizer, o acréscimo relativo não depende de h. Não depende de x, depende apenas de h. E o importante é que essa propriedade caracteriza a função do tipo exponencial. Quer dizer, se você tem uma função se eu tenho uma função estritamente monótona, tal que f de x mais h sobre f de x não depende de x, depende só de h, então pondo b igual a f de 0 e a igual a f de 1 sobre f de 0, tem esse f de x igual a b vezes a elevado a x. Quer dizer, isso é uma função do tipo exponencial. Esse fato, nós não vamos provavelmente, né, quase certamente, ter tempo de demonstrar todas as afirmações que eu estou fazendo. Essas afirmações acham-se demonstradas com todo detalhe no livro A Matemática do Ensino Médio, volume 1. Que as pessoas aqui presentes, presentes nesse curso, que assistiram a parte anterior do curso, já devem ter esse livro. Para essa parte, nós temos na dúvida se, porque nós vamos cobrir uma parte do volume 1 e uma parte do volume 2. Se distribuiríamos o volume 1 ou o volume 2, e a maioria decidiu que seria distribuído o volume 2, de modo que essa aula de hoje e a que eu vou dar depois, toda contida no volume 1, mas paciência. Quem não tiver pode adquirir, não é caro. Bom, então esse é o teorema de caracterização da função do tipo exponencial. Agora, então como se vê, vamos dar alguns exemplos. Os exemplos que nós vamos ver,
Alguns deles são absolutamente tradicionais. Quer dizer, o primeiro exemplo que nós vamos ver é o exemplo de um capital aplicado a juros constantes. Então, vou pôr da seguinte modo. Eu não estou utilizando a linguagem tradicional da matemática financeira, isso deve estar causando arrepios aí ao Morgado, mas estou falando na linguagem do leigo, né? Eu tenho um capital C0, aplico a juros constantes e suponho que esses juros são capitalizados continuamente, quer dizer, a todo momento o juro é incorporado ao capital. Então, C é uma função do tipo exponencial. Quer dizer, C de C0t é dessa forma. Onde normalmente a gente costuma, eu vou falar sobre isso logo mais, usar uma base tradicional, que é a base do número E. Mas vamos deixar assim por enquanto, porque sem precisar saber o valor de A, nós podemos frequentemente dar respostas a questões de várias naturezas, sem precisar conhecer o valor de A. Bom, isso é uma fórmula que a gente conhece, mas muito raramente tem-se uma justificativa para que essa fórmula seja empregada. Uma maneira de ver isso é o seguinte, é que, evidentemente, o C é uma função monótona do tempo. Mantido o C0 fixo aqui, né? O C é uma função monótona do tempo. Crescente, aliás. Espera-se que os juros sejam juros positivos. Então, o C é uma função crescente de T. É uma função crescente de T. E seria interessante saber se C do capital T0, T mais H, menos C0T sobre C0T depende apenas de H. Esse aqui é o ponto crucial que vai determinar se aquela função é uma função do tipo exponencial. Será que isso aí é verdade? Existem várias maneiras da gente
chegar a essa conclusão ela significa que os juros são constantes. Significa que isso é a mesma coisa que perguntar se C esse quociente depende apenas de H. Esse quociente é o fator pelo qual o capital original é multiplicado para o capital que eu tinha no tempo t, né, é multiplicado para obter o capital no tempo t mais h. Se h for positivo, por exemplo, esse quociente deve ser maior do que 1. E o fato de que ele depende apenas de h significa dizer que quantias iguais em tempos iguais que geram lucros iguais. Veja, análogo a isso, ao que eu mencionei a respeito da função afim. Espaços iguais em tempos iguais. Então, a analogia é essa, por isso que eu falei na função afim inicialmente. Isso aqui significa que, digamos, se eu chamar isso aqui de A, por exemplo, A maiúsculo, qualquer letra, isso significa que C de C0, T mais H é igual a A vezes C0T. E que esse A depende apenas do H, mas não do tempo. Essa afirmação é a afirmação que caracteriza o fato de que os juros são constantes. Ok? Isso significa que quantias iguais, em tempos iguais, dão rendimentos iguais, independentemente do tempo. O que importa é que o tempo H é o mesmo, né? E para duas quantias diferentes, ou melhor, duas quantias iguais, mas em tempos diferentes. Tá? Então, isso aqui é que caracteriza então existe uma forma que eu considero extremamente prática para verificar essa propriedade aqui de que se trata de uma função do tipo exponencial. Eu vou ter que apagar alguma coisa aqui. Eu vou apagar aqui. Essa forma de caracterizar a função do tipo exponencial, eu vou apresentar depois do exemplo 2. O exemplo 2 também é um exemplo extremamente tradicional, é o exemplo da desintegração radioativa. Bom, nesse exemplo nós temos uma certa massa, M0, de material radioativo. O material radioativo, com o passar do tempo, ele emite partículas e o material radioativo ele não é formado totalmente por substância radioativa. Ele se desintegra, daí vem o nome da desintegração.
com o tempo ele desintegra. Ele emite partículas, mas as partículas que ele emite não alteram substancialmente a massa dele permanece a mesma, só que o teor, a matéria constituída por esse objeto, ela se desintegra, ela fica menos radioativa, as partículas radioativas vão desaparecendo, sendo substituídas por outra substância. E então, M0 era a massa do material radioativo contido no corpo. E MM0T é a massa de material radioativo obtido no mesmo corpo, decorrido o tempo T. Bom, então essa função é uma função evidentemente decrescente de t. A função decrescente de t, porque à medida que o tempo passa, a desintegração e a quantidade e a massa de substância radioativa diminui. Agora, a expressão da massa da substância radioativa em função do tempo t é igual a m0, que é a massa existente no tempo t igual a zero, vezes uma função exponencial do tempo. Geralmente se usa o número e como base, e depois eu comento sobre isso quando eu falar sobre o número e com mais detalhe. Bom, isso é o que se diz, está em todos os livros. Mas como é que eu vou justificar isso? Que propriedades me asseguram que a expressão de M, da massa do material radioativo, depois da desintegração que ocorreu durante o tempo T, tem essa expressão? Eu teria que verificar se é verdade que esse quociente depende apenas de H, mas não de T. Bom, como eu disse, existe um critério que eu considero extremamente útil para verificar afirmações desse tipo, como essa aqui ou aquela ali. O critério é o seguinte, e depois nós vamos aplicar nesses dois casos e nos outros que nós vamos ver daqui a pouco. É o seguinte, seja f de bt que é linear em relação a b, quer dizer, olhado só como função de b, ele é linear. Significa que se eu substituir b por 2b e mantiver o t fixo, a f vai ficar multiplicada por 2. Se eu substituir b por 3b, mantendo o t fixo, a f vai ser multiplicada por 3. Vamos ver
se essa condição de que é linear e B se verifica nesse exemplo aqui. É claro, nesse exemplo me parece claro, não sei se parece claro para vocês. Se eu aplicar um capital que é 2 vezes C0, após o tempo T, eu vou ter um rendimento 2 vezes maior do que se eu tivesse aplicado só o capital C0. Quem duvida disso, pegue o capital 2C0 e divide em 2 pedaços, 2 partes, cada uma delas valendo C0, e faça 2 aplicações ao mesmo tempo. No fim, você vai ter um e outro, e as 2 aplicações são iguais. E assim para 2, para 3, para N. Então, esse número aqui é realmente, né, é uma função linear de C0. Depende linearmente de C0. E, bom, eu comento o restante. Aqui também, se eu tiver uma massa 2 vezes maior, o resultado aqui, ela vai se desintegrando, mas depois do mesmo tempo T, fixado o tempo T, a massa resultante, quer dizer, não tem ainda isso aqui, a massa resultante vai ser 2 vezes maior. Basta pegar 2 cópias daquela mesma substância, todas 2 com a mesma massa, no fim você vai ter, acontece a mesma coisa com uma e com a outra. Não é isso? Ou 2, ou 3, ou 4, ou qualquer número. Então, e outra coisa que eu não disse é o seguinte, que a proporcionalidade, vocês que estiveram na vez passada se lembram, que a proporcionalidade se caracteriza só quando a gente, basta que a gente olhe o que acontece quando você multiplica a variável por um número inteiro. Quer dizer, se eu tiver uma função crescente ou decrescente, tal que f de nx igual a n vezes f de x, f estritamente monótono, então esse f de x é uma proporcionalidade. É uma função linear. Se isso aqui for verdade, para todo n natural. Então, quando você quer saber se uma grandeza é proporcional a outra, não precisa testar essa propriedade aqui para todos os números reais. Basta testar para os números naturais. Isso constitui o que se chama o teorema fundamental da proporcionalidade. Ok? Por exemplo, bom, nesse caso aqui, se eu tiver uma massa 2, ou 3, ou 4, ou 5 vezes maior, o resultado vai ser 2, ou 3, ou 4 vezes 5 maior, porque eu posso imaginar, em vez de ter uma massa 5 vezes maior, imaginar 5 pedaços daquela massa, todos iguais, no fim vai dar 5 vezes maior. A mesma coisa o capital. Então, eu estava começando a enunciar o que eu disse que era um método que eu considero eficiente, mas que não está no livro. Eu vou pôr na próxima edição do livro como exercício esse método. Seja f de t uma função que é linear e b, e crescente e estritamente monótona em t, e cumpre. Aí vai aparecer uma fórmula aqui, que vocês vão olhar à primeira vista e achar esquisito, mas se parar para pensar um pouquinho, eu vou ajudar vocês nesse processo, vocês vão achar natural. É que f de b t, digamos, s mais t, é igual a f de bs t. Deus do céu, vocês vão dizer, puxa, que coisa complicada. Então, f de x, f de t, é igual a b vezes a elevado a t, para algum a positivo. Agora vamos ver o que significa isso. Isso aqui significa o seguinte, eu começo com uma certa situação B. Ou seja, B aqui pode ser o capital C0.
O tempo vai passando e o meu capital C0, que foi aplicado em juros fixos, ele se exprime dessa forma. É que B é o C0, o capital depois do tempo T. Vamos ver se ele cumpre essas condições. Primeiro, ele é linear em B. Quer dizer, isso aqui é linear em C0, nós já vimos que é. E segundo, vale essa coisa aqui? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: tanto faz eu aplicar o capital B durante um tempo S mais T, como decorrido o tempo S, eu pegar e decorrido o tempo S, o meu capital vira esse aqui. Então eu pego e aplico esse capital durante o tempo T. É como se eu chegasse no banco, tirasse o meu dinheiro e na mesma hora colocasse outra vez. No fim vai dar a mesma coisa. É isso que está dizendo aí. Quer dizer, se eu chegar no banco, retirar o meu dinheiro, decorrido o tempo S, e aplicar outra vez, tá? E durante o tempo T, é a mesma coisa se eu tivesse deixado ele lá e o tempo S mais T. Isso quer dizer, é uma condição extremamente natural. Então, se isso aqui é verdade, então a função é dessa forma. Então, isso aqui é verdade aqui também. Por quê? Porque, decorrido o tempo, agora vamos ver no caso em que f de bt, para complicar, né, eu fiz notações diferentes, agora eu vou introduzir uma terceira notação. O objetivo é só para confundir mesmo. Então vocês vão jogar contra mim. Ah, você está querendo me confundir, mas não consegue. Então mostre a mim que eu não consigo confundir vocês. Então FBT aqui, na certa, é a massa, o aplicado, a massa inicial é B, depois do tempo T. Ah, eu quero saber se vale isso aqui, se a massa bom, vamos fazer. Vamos voltar para a notação anterior. M começou com M0 e demorou o tempo S mais T. Se é a mesma coisa que a massa, depois do M de M0 S T. Isso significa o seguinte: eu tenho um material radioativo que tem uma massa, a substância estritamente radioativa que está dentro dele tem massa M0. Aí eu deixo passar um tempo S. Aí aquela massa já não é mais, a parte radioativa já não é mais a mesma. Ela agora é essa aqui. Depois disso, passa mais um tempo T, ela passa essa aqui. É a mesma coisa. Quer dizer, tanto faz decorrer o tempo S mais T a partir do M0, como decorrer o tempo T a partir dessa massa aqui, que é a que está, resultou da desintegração. Então é uma coisa extremamente natural utilizar essa forma aqui para verificar que a função é uma função do tipo exponencial. Vamos ver um terceiro exemplo que é menos popular. O terceiro exemplo tem um modelo que é assim. Eu tenho um vaso. Salmoura tem U ou não tem U, Morgado? Tem U. Contém salmoura. A salmoura é água com sal, né? Né, Morgado? Fala. Pergunta da
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O que significa no gráfico de F que f de x mais h sobre f de x depende apenas de h. Eu falo sobre isso depois, né? No momento eu nem falei no gráfico de f. Devia ter falado. Valeu para lembrar sobre o gráfico. Então, um vaso contém salmoura e o volume V e tem essa quantidade B de sal, o resto é água. Então, esse aqui está o vaso. Com salmoura. E aqui tem uma torneira jorrando água. E outra, uma saída deixa a salmoura escapar com a mesma velocidade ou vazão da entrada. Isso significa constante. Isso significa o seguinte: numa unidade de tempo, a água que entra tem o mesmo volume da salmoura que sai. Quer dizer, num minuto, digamos, entra 1 litro d'água, então sai 1 litro de salmoura, igualzinho. Isso acontece o seguinte. Bom, esse modelo parece uma bobagem, salmoura, etc., mas é um modelo matemático de uma situação que ocorre no corpo dos animais, né? Por exemplo, o médico lhe receita um antibiótico e você vai ler a bula, o prospecto, e lá diz que depois de 24 horas, a quantidade daquele antibiótico no seu sangue reduz-se a 10%. Você eliminou 10% daquilo. Então, você pode perguntar, mas aí o médico manda você tomar de 12 em 12 horas aquele antibiótico. Então você tem naturalmente a curiosidade de saber se ao tomar a segunda dose, de 12 horas, quanto ainda resta daquele antibiótico. Se depois de 24 horas 90% foram eliminados, em 12 horas, que sobraram só 10%, em 12 horas quanto vai sobrar? Essa situação é um modelo para esse caso. Eu admito que o corpo é um vaso, um reservatório do sangue, o líquido é o sangue. Então, aqui você toma uma dose de remédio, então você tem um volume, no lugar do sal, é a droga que você ingeriu. E esse processo de entrada e saída de água é que a gente admite que o corpo humano mantém uma quantidade constante de água. Você bebe água e você elimina a água através do suor, da urina, etc. Então, quer dizer, admite-se que o que entra é igual ao que sai. Pode ser que em alguns casos não seja, mas em geral é. A pessoa pode estar num lugar onde não tem água, aí acabou, né? Mas normalmente o que entra é igual ao que sai. De modo que esse modelo aí é um modelo de uma situação que ocorre a todo momento. Isso se refere não só ao antibiótico que a gente toma, mas qualquer substância que é colocada no organismo de um ser vivo. Então, o problema é CGF de BT, a quantidade, o volume de sal
no vaso após decorrido o tempo T. Então, eu afirmo que essa função f é da forma b vezes a elevado a t, onde a é uma constante que em grande número de problemas não interessa. Em alguns casos interessa, no outro não. Por exemplo, no caso do problema que eu mencionei, né, admitindo que seja dessa forma. Bom, vamos verificar que ela realmente cumpre essas condições aqui. Primeiro, que eu estou agora, não estou no caso do antibiótico, estou no caso do modelo abstrato, do modelo matemático, né? Esse aqui. Então, nesse caso aí, é claro que o FBT depende linearmente de B. Se não, se você duvidar disso, substitui B por 2B, tome dois tanques e veja o que acontece num e exatamente o que acontece no outro. No fim, você tem, decorrido o tempo T, você tem a quantidade de sal num tanque é igual à quantidade de sal no outro, então F de 2BT é igual a 2F de BT. Mesma coisa para 3, para 4, para N. Então, pelo teorema fundamental da proporcionalidade, que é um teorema importantíssimo, mas é o teorema mais esquecido do mundo, ele resulta que depende realmente, linearmente, de B. Segundo, será que vale isso aqui? Claro que vale, porque isso aqui está dizendo o seguinte: se eu deixar passar um tempo S, deixando passar o tempo S, qual a quantidade de sal que tem lá no tanque? Tem essa quantidade aqui. Se eu começar a contar o tempo a partir daquele momento, tanto faz se eu começar a partir daquele momento, como começar antes com B e deixar passar o tempo S mais T. Okay? Por quê? Porque a velocidade de entrada e de saída, que são iguais, se manteve, é constante. Então, essa equação aqui, ela caracteriza uma constância na situação, a permanência da situação. Não há mudanças, né? Não ocorreu nenhuma mudança drástica, né? O volume, a velocidade de saída e entrada não mudou. Se tivesse mudado, depois aqui, a partir do tempo S, aí começasse a sair mais depressa, aí a coisa mudava, não era a mesma coisa. Tá? Então, ela é desse tipo. Sabendo que a função é desse tipo, então se eu sei que f de B de 24 horas é igual a B sobre 10, né? É o caso do antibiótico. Decorrido das 24 horas, a quantidade de antibiótico que resta no meu corpo é somente 10%. 90% foi eliminado. Então, F de B 24 é igual a 10. Então, eu quero saber que F de B 12, quanto é que é? Bom, é só ver que F de B 24, B, A elevado a 24, e esse aqui é igual a B, A elevado a 12, ao quadrado. Ok? Então, cancela o B. Então, desculpe. Peraí, agora me embananei, peraí. A elevado a 24. Então, B vezes A elevado a 12, claro, é igual a B vezes A elevado a 24, raiz quadrada, é a mesma coisa. Corto B. Então, A elevado a 12 é igual a raiz quadrada de A elevado a 24. Isso é mais imediato. Então, A elevado a 12 é igual a elevado a 24 .
o que eu sei? B vezes A elevado a 24 é igual a B sobre 10. Então, A elevado a 24 é igual a 1/10. Bom, isso aí. A elevado a 24 é 1/10. Então, A elevado a 12 é raiz quadrada de 1/10. O que era óbvio. Quer dizer, eu sei que esse negócio é exponencial, então, quando eu divido o tempo pela metade, a função fica extraída da raiz quadrada. Então, A elevado a 12 é 1/10. Isso significa que quanto é que é a raiz quadrada de 1/10? É mais ou menos 0,315, eu acho, se não me engano. Então, o que resta da substância da droga que eu tomei no meu corpo é 31% daquilo, depois de 12 horas, é 31,5% do que eu tinha inicialmente. Ok? Vamos ver se tem outro exemplo aí. Ah, sim. Primeiro, eu gostaria de justificar. Bom, esse tipo de coisa em que a gente pode trabalhar sem conhecer o ar ocorre num certo número de situações. Por exemplo, no caso da desintegração radioativa, existe um conceito da maior importância que é o chamado, a noção de meia-vida de uma substância. Meia-vida de uma substância é o tempo necessário para que a massa dessa substância, metade dessa massa, se desintegre. Essa meia-vida varia de substância a substância. Tem aqui, no livro eu tomei o cuidado de anotar, eu procurei ver como é que é, e tem uns exemplos interessantes aqui de meia-vida, não é? Que é a meia-vida de certas substâncias radioativas. Agora para achar isso aqui. A meia-vida de vários isótopos de urânio, a meia-vida é da ordem de 1 bilhão de anos. Você tem uma massa de urânio, para ela se desintegrar, a metade dela se desintegrar, leva 1 bilhão de anos. Enquanto isso, a meia-vida do rádio 224, que é uma substância radioativa, também é só de 3 dias e 15 horas. Então, varia muito de substância radioativa para substância radioativa. No livro Logaritmos, que é da coleção do professor de matemática, existe uma série de exemplos de problemas relativos com aplicações da função exponencial. Inclusive, um dos mais interessantes é o método do carbono 14, que é um método para verificar a idade de uma substância orgânica. Bom, eu disse que realmente eu fui lembrado a respeito do gráfico das funções, né? Todo mundo conhece o gráfico de uma função afim, é uma reta. O gráfico da função exponencial tem esse aspecto e tem o simétrico dele aqui, que é o gráfico de y igual a x, onde o a é entre 0 e 1. Então, a gente observa que se trata de fato de uma função
crescente, mas ela é muito mais do que crescente. Ela é muito crescente, ela cresce muito rapidamente. Para você ter uma ideia, primeiro é que quando A é maior do que 1, e quando ela é decrescente, ela decresce realmente com muita rapidez. O que significa cresce rapidamente do ponto de vista matemático? Que se o A é igual a 1 mais D, D é um número positivo, mesmo que seja um número pequeno, basta que seja positivo. Então, por exemplo, o A na potência n é igual a 1 mais D elevado a n. E isso, se você desenvolver pelo binômio de Newton, começa com 1 mais nd, mais n vezes n menos 1 sobre 2, d2, etc. Isso aqui certamente é maior do que 1 mais nd. Né? Então isso é maior do que 1 mais nd, de modo que se você der qualquer número A maior do que zero, você pode tomar um n tão grande que A elevado a n seja maior do que A, desde que eu tome o n maior do que A menos 1 sobre D. De fato, porque se n for maior do que A menos 1 sobre D, então A elevado a n é maior do que 1 mais nd. E isso aqui é a mesma coisa que dizer que 1 mais nd é maior do que A. Certo? Essa desigualdade aqui é a mesma coisa que essa, então isso é maior do que A. Então, dado qualquer número A, o maior que seja, eu posso fazer o A elevado a n maior do que 1 mais nd, maior do que A, desde que eu tome o n suficientemente grande. É uma brincadeira interessante pegar uma calculadora e tomar, por exemplo, A igual a 1,001, por exemplo, 1 inteiro e 1 milésimo, e tomar as potências sucessivas disso. Se você tiver paciência, você vai ver que as potências sucessivas ultrapassam qualquer limite de dados, se você tiver paciência. Por exemplo, aqui eu dei um exemplo no livro, mas não vem ao caso. Então, quer dizer o seguinte, que as potências com expoente inteiro, elas formam, se eu pegar aqui o 1, 2, 3, etc., as potências de A com expoente inteiro ultrapassam qualquer valor, consequentemente, todas as potências ultrapassam porque é uma função crescente. É isso? Então, para x muito grande, x é sempre maior do que algum inteiro. Então, A elevado a x é maior do que A. Se eu tomar um x maior do que n, então A elevado a x vai ser maior do que A elevado a n, e A elevado a n eu posso tomar um n tão grande que o A elevado a n seja maior do que A. Então, se o x for grande, o A elevado a x vai ser muito grande. Então, isso significa que A elevado a x tende para o infinito. Mas isso não é tudo. Tender para o infinito não é grande coisa. Bom, é sim, mas lá para os números muito grandes, para as funções que têm comportamento desse tipo, tender para o infinito não diz muito. Logaritmo também, nós vamos falar em logaritmo na próxima aula. Logaritmo também tende para o infinito, mas o logaritmo tende para o infinito de maneira oposta a que o exponencial tende para o infinito. O logaritmo, ele tende para o infinito tão devagar que você até pensa que ele não vai tender para o infinito, mas tende também. Agora, o que quer dizer que ele tende para o infinito rapidamente? Quer dizer o seguinte, é que se você tomar A elevado a x dividido por x, ou por x2,
ou por x3 ou por qualquer potência de x, k fixa, e fizer o x crescer, então isso aqui ainda tende para o infinito. Ou seja, se você tomar um x muito grande, a elevado a x sobre x elevado a 1000, x na potência 1000, a elevado a x por x na potência 1000, quando o x torna-se muito grande, esse número fica maior do que qualquer limite que você, cota que você estabeleça previamente. Então isso é o que quer dizer que a função exponencial cresce muito velozmente. É claro que ninguém é o rei do mundo, quer dizer, existem funções que crescem mais rapidamente ainda do que a função exponencial, né? Por exemplo, x elevado a x deixa a função exponencial longe. Quando a gente diz que a elevado a x sobre x elevado a 1000 tende para o infinito, isso significa que o x elevado a 1000 é quase nada diante do a elevado a x. Isso é a mesma coisa que dizer que x elevado à potência 1000 dividido por a elevado a x tende para zero, quando x cresce. Então, essa expressão aqui significa que para x muito grande, x elevado a 1000 dividido por a elevado a x elevado a 1000 é uma fração extremamente pequena de a elevado a x. Bom, essas são mais ou menos as coisas que eu queria dizer a respeito de função exponencial. Tem alguns exercícios. Tem uma coisa importante a respeito da função exponencial, que eu vou aproveitar esses 2 minutos que restam para falar, principalmente porque eu vou precisar disso na próxima aula. É o seguinte, é que a função exponencial, se eu tiver um a, por exemplo, maior do que 1, na verdade, todos os valores que a função exponencial assume, ao contrário da função afim, que assume valores positivos e negativos, quando não é constante, todos os valores são positivos. Isso é óbvio, porque f de 1 é igual a e para x maior do que a, maior do que 1, f de x é maior do que a, então é positivo. E para x menor do que 1 positivo, é só tomar o inverso. Então essa função. O importante isso não é fácil de provar, é que f é sobrejetiva. Isso é fundamental. De um modo geral, quando a gente começa com os rudimentos de conjuntos, a gente tem noção de função, tem função injetiva, função sobrejetiva, função bijetiva. Vocês devem ter notado que eu prefiro dizer injetiva e sobrejetiva do que em vez de injetora e sobrejetora, que são sinônimos. É porque injetiva e sobrejetiva permite a gente falar em injetividade e sobrejetividade de uma função. Enquanto que injetora e sobrejetora não dá para você falar a injetoridade e a sobrejetoridade não existe, né? Então por isso que eu prefiro assim. Mas então, quer dizer o seguinte, a gente quando estuda o ensina também, né? Função injetiva, função sobrejetiva, a gente põe aquelas flechinhas e tal, aquelas bolinhas. A gente não raramente observa que injetividade é muito mais fácil de provar
do que sobrejetividade. A diferença brutal entre essas duas propriedades, elas são, estou falando em tese, né? Fácil e difícil. Às vezes um é difícil, outro é... Porque injetividade é a seguinte, você tem como hipótese, você tem uma função f de um conjunto x no conjunto y. Injetividade significa o quê? Que quando f de x é igual a f de y, isso implica que o x é igual ao y. Então, em tese, isso é uma tarefa razoavelmente fácil. Você pega f de x igual a f de y, em geral se traduz isso por uma equação, você tem uma igualdade de uma expressão aqui e outra lá, você manipula essas expressões e conclui que o x é igual ao y. Você já tem os dados. O problema lhe fornece os dados, x, y e f. Sobrejetividade, e é difícil. Esse dado y, em y, existe um x em x tal que f de x é igual a y. Então você tem um problema aqui que é o seguinte, você dá o y e você tem que manufaturar, fabricar, descobrir, achar um x que vai lá. E isso, em geral, implica em resolver uma equação, e às vezes não é uma equação, porque a função f não é dada assim por meio de uma fórmula. E no caso aqui, quando eu digo que essa função aqui é sobrejetiva, o problema é o seguinte, dado qualquer y maior do que zero, pode-se achar um x tal que a elevado a x seja y. Esse aí é que é o problema. Entende? Então, esse x a gente vai chamar na próxima aula de logaritmo de y na base A. Então, essa é uma questão que geralmente se resolve por aproximações, né? Você tem dado o y, tem que achar um próximo de x, tal que a elevado àquele próximo de y, depois vai aproximando até chegar ao resultado. E isso requer que a gente conheça uma propriedade dos números reais, que é uma propriedade não trivial, que é a completeza. Quer dizer, o conjunto dos números reais é um corpo ordenado completo. Então, esse é um ponto delicado, que só fica bem estabelecido quando se estrutura do conjunto dos números reais. Mas, de qualquer modo, é uma propriedade da maior importância, porque sem ela a gente não pode falar em logaritmo. Ok? Muito bem. Espera aí, uma coisa. Tem os exercícios, né? Paulo César vai divulgar os exercícios e a questão posta pelo Rio Grande do Sul, num certo sentido, é o exercício 3 aqui da lista. Não é exatamente o exercício 3, mas está relacionado com o exercício 3. Pode comentar hoje à tarde, ou então sexta-feira. Obrigado pela atenção. Tira aqui.